Com esse foco sempre da estômago para o consultório, para a gente saber como resolver os casos dos nossos pacientes, para que a gente tenha resolutividade e para que a gente consiga manter os pacientes no nosso consultório, né? Às vezes a gente faz um mega esforço, um mega investimento para captação de pacientes e daqui a pouco, por uma coisa simples, por uma coisa que a gente poderia tranquilamente resolver, a gente acaba encaminhando esse paciente, gera desconfiança, gera insegurança, não só para o paciente, gera insegurança para a gente também, né? Quando a gente não é resolutivo ou não consegue dar um bom encaminhamento para as coisas, isso nunca é legal no consultório. E hoje a gente vai ter esse foco justamente de casos clínicos, de como fazer o processo de diagnóstico, acompanhamento e tratamento do paciente do ponto de vista clínico realmente, do ponto de vista do caso clínico, de você ou de a gente descrever aqui como é que a gente pode raciocinar em cima do caso, como é que a gente pode fazer o passo a passo para construir assim o processo diagnóstico de algumas situações clínicas que podem acontecer. Porque eu sei a angústia que você deve ter para resolver o caso e sei também o quanto isso repercute para o paciente. Justamente porque eu sou um dentista que estou atendendo todos os dias, eu sei o impacto que isso tem na vida das pessoas, principalmente na vida dos pacientes, e o contrário, o quanto é legal quando você dá a resposta, quando você tem um caminho para oferecer para a pessoa, porque todas as pessoas pensam que tem câncer de boca, normalmente. Todas as pessoas pensam sempre no pior cenário, na pior situação. E quando você consegue oferecer uma resposta que é verdadeira, autêntica, e você não está fazendo achismo ou pensando que vai ter que adivinhar o diagnóstico, às vezes você já tem uma especialidade consolidada, tem um pouco mais de dificuldade para elaborar esse processo. Cara, é justamente isso que eu vou ensinar. E aí então, nessa vibe assim, né, de alinhar o diagnóstico, de saber o que fazer, nós vamos começar discutindo um caso. Começa com a história da conversa com o paciente. Então olha ali a lesão que está ali na seta verde. Raciocinando primeiro assim, né? Qual é o primeiro passo ali? É você definir aquilo ali dentro da questão das lesões fundamentais. Então aí você vai definir que você está vendo uma úlcera ali. E se você definir que você está vendo uma úlcera naquela região ali, você vai colocar na sua listinha, vai abrir a gavetinha das úlceras e vai colocar na sua listinha todas as possíveis lesões ulceradas que você conhece e invariavelmente vem na cabeça aquela questão que a gente pensa sempre da questão do câncer de boca. Como é que vai fazer um trauma lá no assoalho da boca? Então talvez essa seja a grande dúvida dos colegas. Tá lá no assoalho e é uma úlcera. Como eu faço para traumatizar o assoalho? Mas a gente está passando aqui um ponto importante da história. Eu não comentei com vocês, que é coisas da anamnese. Então a primeira questão é se esse é um achado clínico ou foi a queixa principal do paciente. Gente, isso foi a queixa principal do paciente. Ela veio consultar por causa da ferida. E quando o paciente vem consultar por causa da ferida, normalmente é porque ela está sintomática. Normalmente é porque ela tem dor. Se nós voltarmos para o raciocínio do câncer, quando o paciente tem lesões de câncer grande, é normalmente porque ele não valorizou a lesão justamente porque ela não tinha dor. E essa é a grande armadilha. Mas olha só, se o paciente veio consultar porque é a queixa principal a lesão, porque aquela úlcera ali, ela promove dor, desconforto, isso é um ponto importante para a gente não pensar ou talvez não colocar no topo da nossa lista de diagnósticos diferenciais o câncer de boca. Tá, ele tem que estar na lista, é justo, é perfeito, mas quando o paciente queixa de dor, e aí a gente precisa explorar melhor sempre essa conversa, né? O cara diz assim, eu tenho dor, mas tem dor de que maneira? Porque isso é muito vago. Então você precisa trabalhar melhor essa questão com o paciente. Não, mas a dor é intensa, ela é diária, ela é espontânea, é quando você se alimenta, é só de vez em quando. Tenta quantificar essa questão da dor. Todos esses pontos vão ser importantes no nosso processo diagnóstico. E olha, tem uma outra questão assim que também a gente deve levar muito em consideração. Quando começa a olhar muito lesão,
começa a olhar muito língua, bochecha lá, tende a esquecer dos dentes, né? E o contrário acontece, né? Quando a gente está muito focado na parte dentária da odontologia, na parte restauradora, preventiva, na dentística, na pele, na estética, também a gente está muito focado nos dentes e está pouco focado nas demais estruturas. A gente precisa equilibrar isso. Então a gente foca muito ali na questão de ver a ferida, porque ela é a queixa, mas isso está longe dos dentes. Mas se a gente observar o rebordo ali da mandíbula, a gente vê no caso ali que tem próteses instaladas, tem próteses sobre implantes. E a nossa anamnese, ela deve envolver essa questão odontológica também. A gente não deve fazer perguntas só sobre o estado de saúde do paciente, história da queixa atual, mas a gente precisa saber também da história dele com a odontologia em si. Se esse tratamento foi feito há mais tempo ou não, o que foi feito ali, como é que evoluiu a cirurgia. E aí a paciente contou o seguinte: olha, eu coloquei os implantes aqui, mas já faz alguns meses. E ela não faz essa relação de causa e efeito de instalação de implantes com o aparecimento da ferida ali, com o aparecimento da úlcera. Então, vê bem, começa o nosso trabalho aí de detetive, tá? A gente pensa muito em dente, e aí esquece a mucosa, a gente pensa muito na mucosa, e aí esquece dos dentes. E a gente precisa lembrar que tudo isso vai trabalhar junto. Então você vai fazer um trabalho restaurador, extenso, aí monta em articulador, vê todo o relacionamento dos dentes ali, como está a adequação da questão de oclusão, se está tudo funcionando direitinho, mas às vezes a gente esquece que isso também vai se relacionar com as partes moles, que a relação não é arcada com arcada, mas é arcada com todas as estruturas que estão ali em roda. E nesse caso aí, o paciente venha com aquela convicção de que realmente ele tinha uma lesão maligna. Então ele não fazia relação com a instalação dos implantes, porque isso apareceu meses depois. A prótese foi cimentada, construída, ele foi liberado pelo implantodontista. Ele chegou a procurar depois outro colega, e aquilo, quando você faz aquele exame ali clássico, que você tem essa imagem que a gente viu aqui, você realmente não percebe essa relação. Parece que as coisas elas estão distantes lá uma da outra. Mas é justamente esse relacionamento, essa mobilidade, essa interação dos tecidos moles que a gente precisa buscar no nosso exame físico e fazer um exame físico um pouco diferente do tradicional. Lá no curso Curar Transforma tem uma aula só sobre isso, onde a gente explica bem direitinho como fazer esse exame. E qual é o medo aqui? O medo aqui é se você, ao invés de ter uma úlcera traumática, você tivesse essa lesão no assoalho bucal. Esse é o medo do paciente e esse é o nosso medo também. E é justamente essa uma das barreiras que nos impede de fazer estomatologia, quem não está com isso na vivência do dia a dia do consultório, de você ter um câncer ali e não saber. Então qual é a diferença dessa lesão para outra? Então essa é um carcinoma. A outra não era um carcinoma. E logo eu vou mostrar por que ela não era um carcinoma. Se você está na dúvida, você pode imediatamente indicar a realização de uma biópsia. Beleza. É uma das formas de você ser conclusivo no diagnóstico diferencial das lesões. Mas você precisa analisar clinicamente, você precisa refinar a avaliação aqui, refinar a semiotécnica e perceber as diferenças e os nuances que separam essa lesão daquela lesão anterior. Então vê bem, aqui você tem uma úlcera que não dói e que ela até é menos assustadora que a outra. Ela tem um aspecto menos agressivo que do outro caso. Porque não está aquela coisa com aquela borda branca ali, aquilo tem um fundo fibrinolítico amarelado, assim, e aquilo é da degeneração do tecido conjuntivo que você não observa nesse caso aqui. E aí você precisa colocar a mão, né? E o outro caso dói só de olhar. Você não precisa nem colocar a mão no outro caso. E nesse caso aqui você toca a lesão aqui e você não tem dor quando você toca a úlcera aqui. Então esses começam a ser os primeiros pontos importantes para você fazer esse diagnóstico diferencial e orientar o seu raciocínio clínico e ganhar confiança. Lembra que nós estávamos trabalhando dentro da caixinha de úlceras.
Dentro da caixinha de úlceras tem a úlcera traumática, mas tem o carcinoma também, e é o carcinoma que bota medo. Bota medo na gente e bota medo no paciente de fazer esse diagnóstico diferencial. Então, essa questão do tempo de evolução da lesão é importante, a questão da dor é importante e a questão de você tocar e você perceber as diferenças ali. E quando você começa a trabalhar isso, você vai ganhando confiança no seu processo diagnóstico. E sabe o que é o mais legal? Você começa a gostar. Você começa a gostar dessa história. E aí você vai então também mobilizar as estruturas quando você está fazendo o exame físico. Você não vai encontrar a relação muito clara de trauma em cima do carcinoma. Se você pegar uma literatura mais tradicional, de patologia principalmente, se você pegar uma literatura mais antiga de patologia, você vai ver citado lá a questão de trauma e câncer de boca. O paciente usava prótese lá. E qual é esse negócio então da literatura mais antiga, né, que cita esse fator traumático? É que normalmente o tumor cresce e acaba chegando na prótese, acaba chegando no dente, e aí aquele trauma está presente na lesão, mas ele não está envolvido na patogenia do processo. Ele não está envolvido no mecanismo de desenvolvimento do câncer. Ele está envolvido na patogenia da úlcera traumática e você precisa corrigir isso de uma maneira ou de outra para resolver o problema. Mas no câncer não. Por que não? Porque se você pega essa... Primeiro que a literatura às vezes vem repetindo, né? Que a galera vem dizendo, tu vai citando, pega as referências e cita de novo, e cita de novo, e cita de novo, mas daqui a pouco o conhecimento faz assim, né? O conhecimento muda. Então aquela literatura mais antiga, ela não está ainda fundamentada na origem genética do câncer, de você ter alteração do DNA. E com uma borda de dentadura ali, você não consegue ter essa alteração de DNA para que você tenha o aparecimento do tumor. Então não é por aí. Então tinha uma dentadura ali? Tinha. Pode ser a queixa do paciente, a dentadura está me machucando e você olha, tem um carcinoma lá, não é a dentadura que está machucando, o carcinoma acabou chegando na borda da dentadura. Então essa percepção, raciocínio clínico, isso é importante para você ter segurança. Então olha só, você precisa ter alguma coisa capaz de provocar alteração no material genético. Pode ser até vírus, em algumas situações, mas a ação mecânica para o câncer de boca, ela não é um fator etiológico, certo? Então, explora isso no exame físico, diferencia esses dois casos justamente no exame físico, justamente tocando a lesão, sabendo da história, e você, treinando isso, ao final da consulta, você vai ter uma convicção muito clara sobre cada uma das lesões. Você tem que ter uma convicção clara de que esse caso inicial aqui era um caso que era de origem traumática e você precisa ter a convicção que esse caso é um carcinoma. E o que vai mudar na história? Vai mudar toda a sua maneira de conduzir o caso, porque numa situação você vai precisar ser proativo, rapidamente indicar a biópsia, mas na outra situação você precisa tratar de outra maneira. E olha que interessante, quando você manipula a língua do paciente, quando você manipula o caso, aquela lesão vai para cima lá do dente, vai para cima do implante. Então, fecha exatamente com a questão traumática. Você vê que a úlcera está acomodada ali em cima da prótese. Então você tem um fator etiológico ali claro, evidente, e faltou então aquele lance de você conseguir relacionar as partes moles com o implante que estava sendo construído ali, a prótese sobre o implante que veio depois que estava sendo construído ali. Então o que precisa aqui? Nossa, aí virou um problemão, né, gente? E como é que você vai corrigir a prótese ali? Esse é um trabalho caro, o paciente gastou um dinheirão nisso, e você tem ali agora um problema de difícil solução. E por que isso aconteceu provavelmente? Faltou detalhe aqui nesse exame físico, porque você usualmente tem essas situações, e agora a gente vai ver isso aqui com mais tranquilidade, quando você tem uma hiperplasia da glândula sublingual. E essa hiperplasia da glândula sublingual acaba invadindo aquele espaço ali. Então nessa imagem aqui, nós vemos um paciente que usa uma PPR,
essa PPR está em posição e aquele tecido entre o último molar lá, que serve de apoio para a PPR e a língua, é essa glândula sublingual que acabou crescendo, que acabou hiperplasiando e ocupando aquele espaço ali. Acontece que quando você tem essa situação, não é tão simples resolver o caso. Não é tão simples resolver o caso, porque remover a glândula sublingual não é tranquilo, não. Aquela ali é uma área que você tem muita anatomia e é um procedimento que ele pode ser bem maior do que parece. Então, quando é possível moldar sem precisar remover a glândula, excelente, essa é uma boa opção, principalmente quando vai ser feita a PPR ali, porque aquilo ali pode entrar no espaço e impedir a moldagem e depois interferir até no eixo de inserção da prótese. Mas quando você vai fazer implantes, você precisa considerar aquele tecido ali, aquele volume de tecido, porque senão você pode ter o traumatismo ali. Então aí conversa com o implantodontista, não dá para mexer, não dá para, quer dizer, não, é que não dá, né? Mas o cara diz, pois é, complicado, não sei o que, vão tirar, não vão tirar. Mas o fato é o seguinte, tranquilizar o paciente que aquilo é uma lesão traumática, inflamatória, e você pode escolher diferentes protocolos de tratamento para a úlcera traumática, usando medicamentos, usando laser, usando associação de medicamentos e laser, mas tem um problema. Quando você está frente a uma lesão traumática, você precisa trabalhar o agente etiológico. E ali a gente estava com essa impossibilidade, porque foi uma coisa meio que dogmática, assim, para o implantodontista. Poxa, não tem como mexer em tudo isso aqui, refazer tudo isso, de maneira que fique diferente, né? Porque não adianta você refazer igual, porque você vai voltar a ter o mesmo problema ali. Então, nesse caso em particular, a gente optou por reduzir ali, fazer uma cirurgia na mucosa, mas sem tirar a glândula. Então a gente removeu a úlcera toda cirurgicamente, ampliou um pouco mais a úlcera, utilizamos eletrobisturi na região. Aí você joga com as coisas a seu favor, né? Você sabe que o eletrobisturi, ele dá mais contração de tecido quando cicatriza. E é justamente você queria menos tecido ali. Então foi feito um procedimento cirúrgico relativamente conservador, porque a gente não tirou a glândula, mas a gente tirou a úlcera, tirou a área da lesão, utilizou eletrobisturi ali em toda a região justamente para contar com essa fibrose cicatricial. Aí o que aconteceu, né? Cara, voltou na outra semana, estava horrível. Por que estava horrível? Porque ainda estava em cicatrização. A gente sabe que o eletrobisturi atrasa o processo de cicatrização, porque tem que remover a parte que foi cauterizada, o organismo tem que remover a parte que foi cauterizada ali. E aí, bom, volta o protocolo de tratar a úlcera crônica para ajudar o processo de cicatrização e começamos um laser para melhorar também a cicatrização. Mas o laser foi só 2 semanas. Mas olha que interessante, o aspecto clínico era pior, porque tinha mais área fibrinolítica ali, mais área amarelada. Mas o paciente referia que estava melhor. Aí não fecha, né? Tu olha, tá feio, mas o paciente, não, agora está me incomodando bem menos. O que também é muito bom. Mas seguimos acompanhamento, depois daquelas 2 sessões de laser, aí começou a cicatrizar bem melhor, as coisas evoluíram bem, e então 2 meses depois do procedimento, o aspecto era esse aqui. Mas olha que interessante, 2 meses depois a gente ainda vê a área da cicatriz ali, aquela área que está levemente mais esbranquiçada, que segue a linha das cúspides ali, e o paciente super satisfeito. Só resolveu definitivamente o problema. Mas olha só, eu comentava que se você está frente a uma úlcera traumática e você não remove esse agente etiológico ali, você tem uma grande possibilidade de voltar a ter problemas futuros. Por isso a gente fez a redução do tecido, contou com aquela fibrose cicatricial ali, para que a gente não tivesse essa situação de recidiva e não precisasse mexer na prótese, muito menos nos implantes, depois que tudo isso estava construído. E se a gente olhar de uma outra forma esse mesmo paciente aqui no exame físico e libera um pouco mais com a espátula ali, nós percebemos que aquela área hiperplásica da glândula, ela continua tocando o dente.
ela continua tocando a prótese ali, mas já de uma maneira que não tem trauma. Então, tendo só o contato tá de boa, porque tendo só o contato, você não tem ali o traumatismo que era o problema. Esse primeiro caso aqui em particular, ele foi um grande aprendizado, ele pode ser um grande aprendizado para nós em todos os sentidos. Primeira questão é justamente você conseguir alinhar a anamnese com o seu paciente de forma adequada, não esquecer de fazer o inventário da história odontológica dele também. Então sempre ter essa questão, né? Você só tem... Começa a trabalhar muito com mucosa, para de olhar dente. Começa a trabalhar muito com dente, para de olhar mucosa. Não, a gente tem que manter isso ativo na nossa percepção profissional. Então não pode esquecer dos dentes, não pode esquecer do resto das estruturas. E nesse caso, isso valeu também para o planejamento do caso. Porque se essa questão toda tivesse sido considerada quando os implantes foram planejados, o paciente não ia passar por toda essa situação. Segundo ponto importante aqui de aprendizado desse caso é a relação com o paciente, é você tranquilizar a pessoa. Porque a pessoa vem com uma lesão na sua área da boca. Nesse caso do IA, a gente sabe que o câncer não dói de uma forma muito clara, mas as pessoas não. E as pessoas veem aquela ferida passando dias e aí todo mundo sabe de alguém que teve câncer de boca, né? As pessoas sabem, tiveram um familiar, ou tiveram um conhecido, um amigo de boca ou de garganta, como eles dizem, né, para o câncer de laringe. Então todo mundo é meio receoso dessa situação. E invariavelmente as pessoas pensam nisso. E aí então, você tendo um exame físico e essa abordagem aí de conversa, de anamnese, de forma adequada, bem pautada, você consegue ter uma ideia já no início, na primeira consulta que você faz com o paciente do que está acontecendo, e você pode verdadeiramente tranquilizar ele. E isso não tem preço. Mas, tendo atenção com o segundo caso que nós comparamos, o caso do carcinoma, para que você não pedale, que é o grande medo, né? Todo mundo tem medo de não entender, ou de não enxergar o câncer, ou de ficar aqui tratando aquilo ali como fosse uma úlcera crônica, quando é um carcinoma. E olha só, pessoal, essa questão, né, do piorar o caso, ela acontece quando você está insistindo no diagnóstico ou no tratamento e não está tendo resultado. Então você fez ali uma forma de tratar, seja lá qual for ela, por algum período de tempo, e esse período é curto, 1, 2 semanas, tem que mudar o quadro clínico. Não quer dizer necessariamente que você vai ter a cura da lesão, mas tem que melhorar, senão você precisa revisar o seu processo. Como é que você revisa? O paciente volta, né? Como é que o paciente volta? Você explica para o paciente. Não adianta, primeiro o paciente tem que olhar o que a gente está, tem que ver o que a gente está vendo, né? Você tem que mostrar para ele e tem que explicar o processo, tudo direitinho, tem que sentar e conversar. Eu desenho, eu sou péssimo em desenho, né? Então eu faço desenhos esquemáticos para o paciente entender. E quando eu termino de fazer o desenho, eu ainda pergunto para ele se ele entendeu, porque o desenho ficou horrível. Mas é uma forma de comunicação. Um desenho, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então ajuda muito na sua comunicação com o paciente você cativar ele. Porque uma percepção que ele tem que ter é que esse paciente tem lesão de boca, esse paciente de estômago, no momento que você orienta ele, que você consegue dar uma resposta, cara, você ganhou esse paciente para sempre. Porque você conseguiu fazer diferente dos outros. Esse é um paciente que você cativa, que vai ficar no seu consultório. E quando ele tiver novas necessidades, ele vai te procurar de novo. Porque você soube fazer. E isso tem muito impacto, isso tem muita diferença. E esse discernimento é uma bola de neve quando você começa a aplicar isso no consultório. Você vai ter mais e mais pacientes além da recorrência. Porque é diferente de quando você colocou os implantes ali, aquilo ali está concluso, ele não tem mais implantes para você fazer. Agora, lesões bucais ao longo da vida, isso vai continuar aparecendo, sem falar nos casos que ele invariavelmente vai indicar para você quando você for resolutivo nessas situações. Um exemplo disso é quando você tem pacientes que têm lesões que podem complicar ao longo do tempo, como um caso desses aqui. Então esse certamente é um paciente que procura você no consultório por outras queixas e tem toda essa alteração no palato. E essa alteração no palato duro, normalmente ela é assintomática, o paciente desconhece que tem isso. Você vê aquelas pequenas elevações
e no centro dessas elevações você tem aqueles pontinhos vermelhos ali. Essa imagem é clássica, olha bem para ela e grava. Ou então, entra lá para o curso Procurar Transforma, que tem várias imagens dessas lá nas aulas para você poder comparar com seus pacientes. Mas essa é uma imagem clássica de estomatite nicotínica. Então são pessoas que fumam, e normalmente fumam consideravelmente, mas que tem uma lesão cancerizável. O que você vai fazer com esse paciente? Esse é um paciente que não pode ir embora do consultório sem que você mostre para ele, sem que você explique isso para ele. Não dá para fazer que não viu uma lesão que pode virar câncer e que é assintomática. A estomatite nicotínica, ela tem potencial de transformação maligno, mas acontece que o cara que fuma e já está fazendo uma lesão no palato, ele também pode desenvolver a lesão maligna em outro lugar da boca. Então esse é um cara que precisa ser criteriosamente examinado. Então você precisa mostrar isso, explicar, e esse cara não pode ter alta. Aliás, né, esse é o grande lance, né? Você dizer para o paciente assim, olha, se tem uma patologia aqui, uma lesão, que a causa é o cigarro. Não tem outra causa para isso. Se você quer curar isso aí, você tem que parar de fumar. Como a gente sabe que isso é difícil, você não vai parar de fumar, de tempos em tempos você tem que vir aqui no consultório. Eu preciso te examinar. Ah, mas por que, doutor? Porque você tem muitos cartões da loteria do câncer. Você tem uma chance de ser sorteado muito maior que as outras pessoas. E eu preciso te ajudar nisso. Preciso evitar que você tenha câncer, porque se essas alterações mudarem, a gente vai precisar dar um passo a mais no nosso processo. Mas você não pode mais ter alta. Você periodicamente tem que fazer as consultas aqui. Então o paciente tabagista, a rigor, é um paciente que precisa casar com o dentista, invariavelmente. Porque o potencial para ele fazer câncer de boca é alto. Aí você tem o paciente tabagista que está fazendo lesão já, como esse aqui. Então isso é ainda mais grave, é ainda pior. E esse precisa ser informado adequadamente. Gente, com o tempo, né, você precisa conseguir pautar essa conversa de forma adequada, sem que a pessoa saia desesperada do consultório, mas de maneira que ela entenda a gravidade da situação daquela lesão que ela já está apresentando. E é isso que tem que fazer com que ela volte e que ela faça as consultas de retorno periodicamente, para que ela não tenha lesão. Mas isso, gente, a gente faz com uma conversa tranquila, uma conversa franca, mostrando a alteração, explicando a relação e dizendo que a gente sabe o que pode acontecer e que a gente precisa prevenir aquilo. E como parar de fumar não é fácil para ninguém que fuma, ainda mais para quem fuma muito tempo, quantidade razoável, tipo uma carteira, né, que são 20 cigarros por dia. Não adianta, essa pessoa tem que ser fortemente orientada de que ela precisa de cuidados profissionais recorrentes. Ela vai ter que ficar lá vinculada no consultório. E aí você precisa quantificar o tabagismo, né? Saber há quanto tempo ele fuma e que volume ele fuma. E na próxima consulta, quando ele vier, você não pergunta se ele parou de fumar, que ele vai mentir. Às vezes ele vai dizer que parou de fumar e a carteira está no bolso, né? A pergunta que eu faço para o paciente é assim, você está fumando quanto? Que aí ele já não mente, né? Ele já assim, o doutor sabe, né? Lá, assim, ó, uma vez na década, alguém vai dizer assim, não, eu parei de fumar, doutor. Mas vai ser uma vez na década. A maioria das vezes aí ele vai te dar uma resposta mais sincera. Eu consegui reduzir, estou fumando 5. Aí ele volta na outra consulta, você pergunta de novo, diz assim, eu estou fumando 15. Então aquele 5 ele está mentindo, né? Mas a gente vai descobrindo isso, mas o mais importante é que a gente consiga vincular o paciente, acompanhar ele, previna que ele tenha uma lesão muito mais grave. Então esses pacientes com as lesões cancerizáveis são pacientes que eles estão invariavelmente vinculados conosco, e se a gente não enxerga isso, se a gente não fala isso, é atendimento que a gente deixa de fazer, né, gente? É dinheiro que fica na mesa, sem dúvida nenhuma. Bom, uma outra situação muito importante, então, olha só, como é que a gente está trabalhando o raciocínio aqui? A gente está trabalhando a questão de você identificar aquelas situações que tem um fator etiológico, fazer o raciocínio clínico ali para diferenciar do tumor maligno, porque úlcera está na mesma gaveta, então a gente precisa diferenciar as úlceras. Agora a gente viu uma alteração crônica que você não vai conseguir resolver,
E justamente porque nós não vamos conseguir resolver a lesão do paciente, ele precisa ser acompanhado, porque ela tem potencial de malignizar. E tem um outro grupo de casos clínicos que a gente precisa ter clareza também no acompanhamento deles, que às vezes a gente não faz. São aquelas lesões que são recorrentes e são crônicas. E normalmente essas lesões são lesões inflamatórias, que não tem cura, mas tem tratamento. Então, vejam uma situação como essa aqui, todas as imagens que estão, né, aqui são da mesma paciente, em diferentes momentos, em diferentes épocas. Então, todas as imagens são lesões de herpes. Então ela faz no lábio superior, ela faz dentro da boca, e aí também, às vezes, a gente tem dificuldade nesse diagnóstico do herpes intrabucal, é algo que a gente tem que botar na nossa lista lá de diagnósticos diferenciais e estar atento para essas lesões. Então, quando às vezes acontece dentro da boca, a gente se perde, fica em dúvida. Em diferentes estágios, né, no lábio inferior, ali na fase de bolha, e na última imagem no lábio superior, já lá no final, a fase de crosta. Então, aqui são só 4 momentos dessa mesma paciente. Então, a gente comentava que você tem que fazer a sua anamnese lá, a história médica pregressa, a história da doença atual, mas você tem que incluir essas perguntas também das lesões bucais. E você não quer saber das lesões bucais, se o paciente está fazendo essas lesões recorrentes aí, só por curiosidade. Você quer saber disso justamente para propor tratamento. Então, o paciente vai ter a opção de você tratar esses episódios recorrentes, e ele, cada vez que isso acontecer, você vai fazer o tratamento e vai abreviar a crise. Gente, isso tem um valor enorme para o paciente, porque isso dói demais. Quem já fez herpes sabe, por experiência própria, como isso dói e como isso incomoda. Sem falar do aspecto, que é feio, né? Aquelas bolhas, aquelas feridas ali. Então, às vezes, você tem pacientes que são profissionais liberais, advogados, juízes, que têm audiência, precisam falar com o público, pessoas que trabalham com vendas, que precisa contato com as pessoas, e o herpes tira a pessoa da atividade profissional, limita ela, pela dor e pelo aspecto das lesões. E quando você consegue fazer esse tratamento, abreviar isso de forma eficiente, que aquilo que ia levar 14 dias dura 1 ou 2, o paciente, além de ficar eternamente grato, ele reconhece e paga bem você por isso, por ele estar voltando mais brevemente para suas atividades. E aí fala com sinceridade, né? Como você faz a sua anamnese? Você pergunta para o paciente se ele faz essas lesões recorrentes. Isso está lá na sua anamnese. E se ele faz, você precisa dizer, olha, isso tem tratamento, você não precisa seguir aquele modelo antigo de deixa passar o tempo que vai resolver. Não, você durante esse tempo que está passando vai sofrer bastante. Qualquer forma de tratamento para o herpes, ela é melhor o quanto antes. Quanto antes você começar, melhor. Se você conseguir usar o laser ou outra forma de tratamento que você estiver usando na fase prodrômica, que é a fase do prurido, você vai ter um resultado melhor. Se você já está na fase da crosta, você não vai ter resultado, porque quando você não tem mais ali o que acelerar o processo que está na fase final. O que acontece nessa fase prodrômica? Você tem o vírus alojado no gânglio, normalmente no gânglio de Gássia, e lá ele está sob vigilância imunológica. Então, quando baixa essa vigilância imunológica, ele consegue sair, né? Aí o que ele faz? Ele segue o trigêmeo. Nessa fase que ele está seguindo o trigêmeo, é quando o paciente tem o prurido, tem a coceirinha. Isso é o vírus literalmente caminhando pelo nervo. Só que o vírus não reproduz sozinho, ele precisa de estrutura de síntese de alguma célula. No caso do herpes labial, do herpes simples ou intrabucal, seja lá qual for, ele vai entrar para dentro do ceratinócito, da célula epitelial. Então, se você começa a aplicar a sua forma de tratamento antes dele entrar para dentro do ceratinócito, que é então nessa fase prodrômica, é claro que você vai ter um resultado melhor, porque ele ainda não iniciou a síntese, não iniciou o mecanismo de reprodução, de replicação. Por outro lado, se já está lá na fase bolhosa, isso está acontecendo, mas ainda é um bom momento, porque aí você interrompe.
Você freia esse processo de replicação lá dentro do ceratinócito. A gente viu aqui de casos clínicos 3 grandes grupos de pacientes de universos de situação para a gente trabalhar, que são relativamente simples e que promovem muito movimento no consultório da gente. A gente tem até um esquema que eu costumo mostrar, né, o quanto isso pode repercutir nos seus atendimentos, né? Então, no momento que você vai vinculando esses pacientes que têm problemas recorrentes, esses pacientes precisam da sua atenção, alguns pacientes, se você já faz biópsia, o quanto isso vai alavancar os seus atendimentos. Na literatura é 30%, tem gente que consegue alavancar mais que isso ainda, pode chegar até 70% se você está trabalhando com idosos, para aqueles dentistas que já têm uma especialidade consolidada. Não estou falando aqui de quem só faz estomatologia, mas de quem faz outra especialidade da odontologia e dentro da sua especialidade, às vezes mais que uma, faz atendimentos de casos como esses que a gente mostrou aqui, ao invés de encaminhar os seus pacientes. Então isso tem muito impacto quando você consegue incorporar isso na sua rotina, fazendo esses passo a passos aqui que nós comentamos, de raciocínio clínico e de manejo do caso clínico, né?